barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de André e de Pedro, que partiram pra não mais voltar. Quantas vezes partiram seguros, enfrentando os perigos do mar. Era chuva, era noite, era escuro, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partiram sem mesmo pensar nos perigos de profetizar. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Bom dia, meu irmão, minha irmã, minha amiga, meu amigo. Via Sacra da Ressurreição, 15 de abril de 2021, quinta-feira. Hoje, diante desse quadro belíssimo, nesta capela, então capela do batismo, do Santuário Nossa Senhora da Paz, diante do Cristo do Apocalipse, a gente faz nossa meditação de hoje. Estive morto, eis que vivo pelos séculos dos séculos, e renovo todas as coisas. Aí tem toda uma cristologia do Novo Testamento. Esta figura, este quadro lembra Jesus Cristo ressuscitado, a nova criação do Pai enquanto ressurreição, aqui no livro do Apocalipse. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Páscoa remistes o mundo. Irmãos e irmãs, a alegria da Páscoa permaneça conosco. Iluminados por Cristo, somos novas criaturas. As coisas antigas já se passaram. Somos o povo novo, nascido da cruz e da ressurreição, nascido das águas batismais, como podemos sentir nesta capela, até então, capela do batismo do Santuário Nossa Senhora da Paz. Oremos. Ó Pai, pela ressurreição do vosso Filho, confirmai a nossa fé e a nossa esperança na vida mais forte do que a morte. Fazei que não nos deixemos vencer pela tristeza e pelo medo, mas colaboremos na construção de um mundo novo, dom do vosso amor e do vosso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Leitura do Evangelho de São João, o último capítulo do Evangelho de São João, nesta nona estação da Via Sacra da Ressurreição. Jesus aparece no lago de Tiberíades. João capítulo 21, versos 1 a 14. Jesus apareceu aos discípulos na margem do mar de Tiberíades, e apareceu deste modo. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Gêmeo, Natanael de Caná da Galileia, os dois filhos de Zebedeu e outros dois discípulos de Jesus. Simão Pedro lhes disse: Eu vou pescar. Eles disseram: Nós vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas naquela noite não pescaram nada. Quando amanheceu, Jesus estava na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Rapazes, vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam: Não. Então Jesus falou: Joguem a rede do lado direito da barca e vocês acharão peixes. Eles jogaram a rede e não conseguiram puxá-la para fora de tantos peixes que pegaram. Então os discípulos que Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu a roupa, pois estava nu, e pulou dentro da água. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. 3 pontos para a nossa meditação desta nona estação, o ressuscitado na beira do lago. Primeiro ponto, o Evangelho de São João não está concluído. Termina assim, capítulo 21.
Jesus fez ainda muitas outras coisas, se fossem escritas uma por uma, penso que não caberiam no mundo os livros que seriam escritos. O primeiro ponto é esse. O Evangelho não está concluído, está aberto. E aberto, perpassado por uma pergunta que Jesus faz 3 vezes a Pedro: tu me amas? O Evangelho de João não termina com uma conclusão, mas com um convite, que é o germe para novo começo. Aquilo que foi escrito e oferecido pelo evangelista é fruto da experiência da comunidade de São João. Acolhendo esse evangelho, acolhendo a boa notícia de Jesus, toda a comunidade cristã é chamada a escrever a própria boa notícia de Jesus, tornando-se boa notícia para todas as pessoas. Então quero repetir novamente o versículo 25 do capítulo 21, é o último verso dos evangelhos, aqui, Evangelho de São João. Há muitas outras coisas realizadas por Jesus que, se fossem escritas uma por uma, penso que o próprio mundo não seria suficiente para conter os livros que deveriam ser escritos. Esse é o primeiro ponto. O Evangelho está em aberto para a gente continuar a escrevê-lo com a experiência do ressuscitado. O segundo ponto é o próprio Evangelho de hoje, a pescaria, o trabalho na escuridão e o amanhecer. Esses 3 aspectos que chamam atenção: a pesca, o trabalho no escuro e o amanhecer, e o aparecimento do ressuscitado na lagoa, no mar de Tiberíades. No mar de Tiberíades, onde Jesus se manifesta pela última vez. É a 3ª vez que neste Evangelho de João aparece a narrativa de Jesus à beira do lago. As outras 2 anteriores, lá no capítulo 6, estavam relacionadas ao episódio da multiplicação, multiplicação entre aspas, dos pães e dos peixes também. Aparecem 7 discípulos nesse Evangelho hoje, sob liderança de Simão Pedro, que mesmo depois de ter negado Jesus, continua na liderança. E aí ele toma a iniciativa: vou pescar, os outros dizem: vamos contigo. O trabalho no escuro. Seguir Pedro no escuro é uma pesca infrutífera. Naquela noite não pegaram nenhum peixe. E o amanhecer, o aparecimento do ressuscitado. A pesca se torna extraordinária, as redes se tornam pesadas. A surpresa preparada por Jesus é um banquete na beira da praia, com convite a comer peixe sobre as brasas, peixe e o pão. Os discípulos começam a compreender e reconhecem que aquele que os serve é o mesmo que lhes lavar os pés. Disseram que seriam reconhecidos como seus discípulos, mediante essa única característica. Jesus dissera isso: o amor que se faz serviço e se torna pão. Então, no mar, o trabalho no escuro e o amanhecer com o ressuscitado servindo a comunidade. E o terceiro ponto é a conclusão que nós vimos. Pedro reconhece Jesus e pula na água. Pular na água é importantíssimo. Aqui Pedro toma a iniciativa antes de encontrar com Jesus. Depois ele toma a iniciativa de novo. Mas queria chamar a atenção para o vanguardismo. A gente é protagonista do novo tempo em comunidade e não sozinho. E aqui temos alguns elementos interessantes que é o pular na água. Há mais de 10 anos temos aqui na Zona Leste nossa IPDM, Igreja Povo de Deus em Movimento. É um pular na água. A água da renovação do Concílio Vaticano II, das conferências episcopais latino-americanas, para reacender a chama do seguimento de Jesus. Nós temos aqui em Melino, até pouco tempo, Padre Chicão, faleceu dia 1º de janeiro, também usou pular na água. Não ficou ali fechado na sua paróquia, mas foi para o mar adentro. O Padre Dimas, nesse santuário, dedicação diária, cotidiana, onde aqui se torna uma referência de oração, referência para as pessoas encontrarem acolhida, encontrarem a força nas orações, nas celebrações, nesse ambiente tão gostoso que faz a gente rezar. Lá no Jardim Ângela, o Padre Jaime, com muitas pessoas na paróquia Santos Mártires. Jardim Ângela antigamente era tido como o lugar mais violento de São Paulo. Hoje é um lugar onde se tateia a esperança.
Isso é uma palavra de Márcio Dionísio Inácio, ontem numa live sobre a economia de Francisco. Tatear a esperança, isso é fundamental. Depois, jogar-se na água. O Padre Júlio, em plena pandemia, em pleno mar revolto, o Padre Júlio se lança sobre as águas. O Padre Wilson, lá em Florianópolis, agora formando aí a Casa de Francisco e Clara. A Casa de Francisco e Clara é uma forma de organizar a pastoral social nas comunidades. Aqui, partindo de nós, Sapopemba, um testemunho de Peterson Prates, uma comunidade também que luta contra a violência, que busca saídas alternativas para a questão da educação, para a questão da habitação. Lá em Brasília, na cidade de Sol Nascente, perto de Brasília, temos lá as missionárias de Jesus crucificado. Marcília Rocha dizia ontem numa live também, a gente está aqui para escutar, para buscar o desejo do povo e avançar e incluir. Então, jogar-se na água há muitas maneiras. A CNBB promove agora a 6ª Semana Social, cujo tema é Mutirão pela Vida, por Terra, Teto e Trabalho. A Semana Social é uma iniciativa da Igreja Católica, da CNBB, para que a Igreja, os discípulos de Cristo, se lancem também nas águas, né? A primeira Semana Social foi em 1991. O tema era Mundo do Trabalho, Desafios e Perspectivas. A segunda semana, 1993 a 1994, o tema era Brasil, Alternativas e Protagonistas. A terceira semana, em 1997 a 1999, Resgate das Dívidas Sociais, Justiça e Solidariedade na Construção de uma Sociedade Democrática. A quarta Semana Social Brasileira, 2003-2005, Mutirão para o Novo Brasil, a articulação das forças sociais para a construção do Brasil que nós queremos. A quinta Semana Social Brasileira, 2011 a 2013, um novo Estado, caminho para uma nova sociedade. E agora, 2020 a 2022, a 6ª Semana Social Brasileira, Mutirão pela Vida, por Terra, Teto e Trabalho. São semanas que acontecem de 3 em 3 anos e acontecem durante 3 anos também. Elas têm início assim, nas paróquias, nas comunidades, depois ela passa um segundo ano para um âmbito maior da CNBB, os regionais da CNBB, Sul 1, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, assim vai, e depois o último ano nacional. Vejam que pular na água é o convite que Pedro assume diante do Cristo ressuscitado. Temos o Papa Francisco, que continuamente pede que a igreja seja uma igreja na estrada, enlameada, ferida, do que uma igreja guardada ou de uma igreja autopreservada. E temos na sociedade várias formas também de pular na água, né? Apoio aí às entidades civis na busca da liberdade, da democracia, da mudança para novas possibilidades de vida. Eu concluo aqui com o nosso escritor José Antônio Pagola, que fala sobre João, nesse livrinho, O Caminho Aberto por Jesus, Evangelho de João. Eu concluo com algumas palavras dele. Às vezes a gente fica muito desanimado, acha que não pode nada, né? O Papa Francisco, em 2015, dizia na Bolívia, vocês podem muito, dizia o Papa para os movimentos sociais. Durante muitos anos, o filósofo Jean-Paul Sartre, ele foi um pregador na Europa da não existência de Deus. Deus não existe. Dizia que o homem está sozinho, lançado nesse mundo absurdo, prisioneiro da sua própria liberdade e acaba desembocando no nada final. Segundo Sartre, é absurdo que tenhamos nascido, é absurdo que morramos. O ser humano não é mais do que uma paixão inútil.
E a morte, um fato brutal, absurdo, que nos converte em despojo dos sobreviventes. Esse é o resultado da sua devastadora análise sobre a existência humana. Mas no final da vida dele, esse filósofo escrevia que, assim, em março de 1980, me sinto não como um pó que apareceu no mundo, mas como um ser esperado, provocado, prefigurado, como um ser que não parece poder vir senão de um Criador. E essa ideia de uma mão criadora que me tivesse criado me remete para Deus. O fato é de grande importância, esse fato. O representante maior de um ateísmo, de uma negação de Deus, desesperador, parece ter preferido, no final, abrir-se ao mistério e não permanecer encerrado no absurdo. Um pensador francês, no jornal Le Figaro, comentava assim esse gesto do filósofo Sartre. Como vamos interpretar as palavras da última hora, do último momento, quando libertado do seu personagem, reduzido exclusivamente à sua própria pessoa, se é, por fim, si mesmo? Eu me inclino diante do último gesto de Jean-Paul Sartre. Vejo nesse gesto o rastro de uma valentia soberana que nos permite desmentir-nos para acabar-nos eternamente. Lembrei-me do autor de Eu Ser e o Nada, Sartre, ao ler de novo o maravilhoso relato do evangelista João. Nós, seres humanos, frequentemente nos sentimos pescadores, que se cansam trabalhando de noite e sem pescar nada. É fácil sentir então a tentação de que a vida é uma paixão inútil. Esquecemos que nos espera a todos nós esse Cristo, que vive ressuscitado, não mais na margem do lago de Tiberíades, mas na margem da vida eterna. É bom que antes de fechar os olhos e despedirmos-nos deste mundo, saibamos desmentir-nos de nossos erros e estupidez, para abrir-nos humildemente ao mistério santo de um Deus que nos espera, ainda que junto de nós haja pessoas que nos chamem de fracos, de covardes ou de cegos. O convite dessa nona estação é pular na água. Um bom dia para você e para sua família. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã. Quantos barcos deixados na praia, entre eles o meu deve estar. Era o barco dos sonhos que eu tinha, mas eu nunca deixei de sonhar. Quanta vez enfrentei o perigo, meu barco de sonho a cingrar. Jesus Cristo remava comigo, eu no leme, Jesus a remar. De repente me envolve uma luz e eu entrego meu leme a Jesus. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partimos pra onde Ele quis. Tenho cruzes, mas vivo feliz. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Barco esquecido na praia, barco esquecido.